meu amigo, minha amiga, beleza aí? Tudo na paz, tudo tranquilinho? Torço, espero que sim. Hoje vídeo de Notion, vamos construir aqui o método PARA do Thiago Forte, que é o autor de um livro super conhecido e vendeu muito, que é Construindo o Segundo Cérebro, que é um método para você organizar a sua vida de uma maneira simples, de uma maneira fácil e que vai ajudar muito você na prática. Ah, Caco, mas eu não sei mexer no Notion, nunca mexi. Fica tranquilo, fica tranquila, você não precisa ter nenhum conhecimento prévio. Tudo que você precisa é ter vontade de aprender. O que você vai fazer? Você vai ir lá no site do Notion, que é o notion.so, vai instalar o aplicativo, vai baixar aí do seu computador, né? Pode ser Windows, pode ser Mac, e aí você vai vir junto com a gente vai construir tudo do zero, passo a passo. Se você por acaso caiu aqui de paraquedas, não sabe direito o que está acontecendo, muito prazer, sou o Caco, Caio, aqui a gente fala sobre gestão, organização, estratégia. Como é que você organiza a sua vida, como é que você organiza os projetos de trabalho que você quer atuar, como é que você organiza a evolução da sua carreira. Então se você gostou da ideia, já se inscreve, ativa o sininho, deixa seu curtir também, é muito importante para ajudar o nosso canal a crescer, para ajudar o nosso canal a chegar para mais pessoas. Essa semana também estou trazendo uma novidade para compartilhar com você, que é o lançamento da nossa comunidade Sou Estrategista lá no Apoia-se. Lá você vai poder ter acesso a todos os templates que a gente cria aqui no nosso canal. Então aos poucos, né, a gente está começando ali o Apoia-se, mas já tem ali os templates que vão fazer parte da nossa série de organização pessoal. E também tem ali os templates da série de consultoria e de organização pessoal, ali a primeira série que a gente fez. Então caso você queira apoiar o projeto, caso você queira que o projeto continue, que cresça, você vai poder fazer parte dessa nossa comunidade. Como contrapartida, você vai ter acesso a todos os templates conforme a gente for criando. Eu vou ir aos poucos publicando os que já passaram aqui, né, pelo canal, e todos que vierem depois, esses aí eu já vou ir postando ali em tempo real para vocês conseguirem acessar. Além disso, lá dentro a gente vai ter conteúdos exclusivos, lives tirando dúvida ali, ou então conteúdos criando estruturas específicas ali, exclusivas para o pessoal da comunidade. Mas é claro que a gente também não vai deixar de criar e compartilhar conteúdo gratuito, claro, porque esse é um dos propósitos do projeto, que é dar acesso, é dar ferramentas para o maior número de pessoas para que elas consigam ali se organizar, consigam construir os projetos que elas têm. Então caso você não consiga apoiar financeiramente ou por algum motivo não queira, deixe seu curtir, deixe um comentário, já vai ajudar demais, vai ajudar o nosso canal a crescer. Caso você queira saber mais informações de como que está funcionando, você pode aqui ou me adicionar no Instagram, mandar mensagem para mim, ou vou deixar aqui um link fixado no nosso primeiro comentário para você poder visitar lá e ver como é que está funcionando, fechou? Então bora parar de papo, tô compartilhando a tela, tô flutuando em cima do Notion como é de costume. Você não precisa ter nenhum conhecimento prévio, tudo que você precisa é ter vontade de aprender. Tá começando agora, abriu o Notion pela primeira vez, provavelmente você vai cair nessa tela de página inicial. E aqui tudo que a gente vai ter que fazer é primeiro uma apresentação breve, né? Então aqui ó, do lado esquerdo a gente tem a nossa barra lateral. E no meio aqui a gente tem onde a gente abre o nosso conteúdo. Na nossa barra lateral, a primeira opção que a gente tem aqui, ó, é o nome da nossa conta, do lado esquerdo em cima. Então, ó, cliquei aqui, eu tenho todas as minhas contas conectadas e do lado tem esse quadradinho, vou clicar para criar uma nova página. Criei uma nova página e aí ele abre aqui, ó, e pede para a gente colocar um título. Aqui eu vou colocar método para. Então vou colocar aqui, ó, painel para, na verdade. Então vem junto comigo, painel para. Posteriormente você pode trocar aqui, deixar painel de controle, deixar painel do Caio, painel da Thalita, painel do fulano, painel do ciclano. Aqui é mais para a gente saber que esse é um modelo que vai contemplar aqui o método para. Vou vir aqui, ó, nos três pontinhos do lado direito em cima, vou pedir largura completa para essa página, vou clicar dentro da página e aqui, ó, vou usar o nosso comando barra. O que faz o comando barra, Caco? O comando barra abre as opções que você pode incluir aqui dentro do seu Notion. E aqui eu vou digitar PA, ele já vai trazer aqui a possibilidade de eu colocar uma página. Vou clicar e aí ó, ele cria uma página dentro da página. Como que você sabe, né? Ó, olha aqui em cima, ó, tá vendo? Tem um caminhozinho aqui, ó, como se fosse aqueles caminhos de pasta do Windows. Então eu tenho o painel para e eu tenho uma nova página aqui dentro desse painel. Qual vai ser o nome dessa nossa página? Vai ser base de dados. Então vem junto comigo, não precisa se preocupar muito o que é base de dados, só vem fazendo, conforme a gente for construindo você vai entender. Basicamente base de dados são tabelas de Excel, então ó,
Para você não se perder, presta atenção aqui, ó. Vim aqui, ó, do lado direito em cima, ó. Vou clicar aqui e vou pedir largura completa. Vou voltar agora aqui, então, base de dados são tabelas de Excel, beleza? Não se preocupa muito, fica tranquilo, vem junto comigo que você vai entender. Cliquei aqui dentro da nossa página, vou de novo colocar o nosso comando barra e aí você já está aprendendo. Barra serve para você colocar coisas aqui dentro do seu Notion. Então coloquei o comando barra e aqui, ó, vou pedir uma base de dados. E aí, ó, quando eu começo a digitar, ele já começa a trazer as opções aqui. Eu vou colocar uma base de dados inline, ó. Tá vendo que ele traz essa primeira opção? Então eu coloquei aqui a nossa base de dados e aí sempre que você adiciona uma base, ele vai perguntar para você aqui, ó, ele abriu uma caixinha perguntando, é uma nova base de dados ou é algo que já existe no seu Notion? Eu vou pedir aqui, ó, uma nova base de dados vazia, a gente está construindo tudo do zero, então vem junto comigo. E o nome dessa nossa base aqui, ó, vai ser BD underline tarefas. Por quê? Porque vai ser base de dados underline tarefas. Para a gente poder saber depois de qual base de dados que a gente está falando, beleza? Aqui a gente já tem aqui a nossa propriedade nome e aí eu vou adicionar algumas propriedades aqui nessa nossa base de dados. Qual propriedade que eu vou adicionar? Vou clicar aqui, ó, em adicionar propriedade e aí ele já traz aqui, ó, as possibilidades de algumas propriedades que eu posso adicionar. Eu vou colocar aqui, ó, status da tarefa, que é uma propriedade que eu considero bem importante. E aí, ó, quando eu vier aqui, ó, em editar propriedade, ó, o que que eu fiz, né? Cliquei aqui, ó, em status da tarefa, cliquei aqui, ó, em editar propriedade e aí ele já traz aqui, ó, as opções que vêm pré-definidas dessa tarefa. Eu vou manter essas opções aqui, né? Não vou mexer nas opções. Vou clicar fora e vou seguir adicionando propriedades. A próxima propriedade que eu vou adicionar aqui é uma propriedade de data, ó. Então já tá aparecendo aqui, ó. Então coloquei aqui a minha propriedade de data e aqui eu vou mudar o nome dessa propriedade para prazo. Então para eu saber até quando que eu tenho para entregar determinada tarefa. Então troquei aqui o nome e aqui, ó, vou clicar fora. Então eu tenho agora nome, status e prazo. E por enquanto é só isso que a gente vai criar por aqui. Cliquei aqui, ó, então embaixo da nossa parte de base de dados e aqui, ó, vou colocar novamente um comando barra. E o que que a gente vai adicionar aqui, ó? Novamente eu vou pedir uma base de dados e aí, ó, quando eu começo a digitar aqui, ó, ele já traz as opções. E aí eu vou pedir novamente uma base de dados inline. E aí percebe, a gente criou uma página aqui exclusiva para a gente cadastrar aqui as nossas tabelas. Então vem junto comigo, fica tranquilo, fica tranquila. Ó, sempre que você adiciona uma nova base de dados, ele vai perguntar para você, é uma nova base de dados? E aqui a gente está construindo tudo do zero, então vou clicar aqui, ó, em nova base de dados vazia. E o nome dessa nossa base vai ser, ó, vamos seguir o mesmo padrão ali, ó, BD underline notas. Então vou colocar aqui, vai ser uma base para armazenar as nossas anotações. Então vou ter aqui, ó, minha propriedade nome. Vou adicionar aqui, ó, uma propriedade que é uma propriedade de seleção múltipla. Eu adicionei minha seleção múltipla, vou clicar aqui, ó, e vou trocar esse nome aqui para tags. E a ideia é que aqui a gente consiga criar aqui algumas categorias para depois a gente saber sobre o que a gente está fazendo, as nossas anotações, sobre o que se trata essas notas que a gente está criando aqui. Vou adicionar uma nova propriedade, para isso eu vou vir aqui, ó, nesse maisinho, vou clicar e aqui eu vou adicionar uma propriedade que é o URL, ó, e já está aparecendo aqui, ó. Então cliquei em URL e eu não preciso alterar nada aqui, é só adicionar a nossa URL. Vou clicar aqui, ó, no nosso maisinho para adicionar uma outra propriedade e agora eu quero uma caixa de seleção. Então deixa eu procurar aqui a minha propriedade, ó. Já apareceu aqui caixa de seleção. Então cliquei, adicionei a propriedade, vou trocar o nome aqui, ó, para arquivado e isso vai ser uma pergunta. Então vou colocar como arquivado. Vou deixar assim, vou clicar fora. Então tá pronto aqui a nossa base de notas, por enquanto, né? Depois a gente vai conectar as coisas. Vou clicar aqui, ó, embaixo de tudo e agora vou adicionar novamente uma base. Como é que você faz para fazer isso, Caco? Coloca aí o comando barra. Quando você colocar o comando barra, ele já vai dar a opção de você começar a escrever. E aí eu vou escrever base de dados, ele vai trazer aqui, ó, comecei a escrever base, ele vai trazer as opções. Vou de novo na opção inline, ele vai perguntar se é uma nova base de dados. Vou clicar aqui, ó, nova base de dados vazia. E agora sobre o que a gente vai falar aqui? Agora a gente está falando aqui sobre BD, e aí BD vem de base de dados, underline projetos. Então vamos seguir o mesmo padrão aqui das tabelinhas que a gente está criando.
E aqui a gente também vai adicionar algumas propriedades aqui nessa nossa tabela de projetos. Para isso, vem aqui ó, no maisinho ó, do lado aqui de nome, vou clicar em adicionar propriedade e aqui eu vou pôr uma propriedade que é a propriedade de status. Ó. Então tá vendo aqui ó, que já apareceu aqui ó, status do projeto? Eu vou clicar em status do projeto, vou clicar aqui ó, novamente, vou vir aqui ó, em editar propriedade. E aqui eu vou adicionar aqui ó, as opções, ó. Tá vendo que ele não trouxe nenhuma opção aqui? E aí eu vou adicionar aqui ó, não iniciado. Vou adicionar aqui também ó, em andamento. E vou adicionar aqui ó, concluído. E aí você fica à vontade para você adicionar as demais propriedades aqui que você queira, algum status específico que você gosta de usar, você vai conseguir com muita facilidade aqui colocar. Vou trocar aqui as cores, concluído eu vou colocar aqui como verde, em andamento vou colocar aqui como amarelo e não iniciado vou colocar aqui como cinza. Vamos ordenar aqui ó, para ficar certinho, beleza? Ó, cliquei fora, então adicionamos aqui a nossa propriedade status com as nossas opções. Vou adicionar aqui ó, uma nova propriedade, para isso vou vir aqui ó, nesse maisinho do lado, vou clicar em nova propriedade e aqui eu vou adicionar agora uma caixa de seleção, ó. Tá vendo que ela já está aqui embaixo? Cliquei em caixa de seleção, ele adicionou a nossa propriedade, vou clicar e vou adicionar aquela mesma propriedade que a gente adicionou lá em cima, que é a propriedade de arquivado. Beleza, é uma pergunta porque depois a gente vai poder arquivar projetos. Aqui na parte de projetos, por hora é isso, vamos dar sequência na nossa construção. Cliquei aqui embaixo e vamos novamente colocar a nossa barra. E aqui ó, vou começar a digitar a base de dados, a gente está fazendo a mesma coisa. Então aqui ó, quando eu comecei a digitar, ele trouxe aqui ó, bases de dados inline. Vou colocar e aí ele vai perguntar para mim, é uma nova base ou é algo que já tem no seu Notion? Eu vou pedir uma nova base novamente e aqui ó, vou colocar o nome aqui dessa nossa base no mesmo padrão ali ó. Então vou colocar BD underline áreas e aí vou colocar recursos. Então essa base aqui vai armazenar tanto áreas quanto recursos. Então por isso que a gente usou esse nome aqui mais diferente. Então vamos adicionar nossa primeira propriedade aqui. Para isso vou vir aqui ó, em adicionar propriedade. Vou clicar do lado de nome. E aqui ó, vamos colocar uma propriedade aqui ó, que vai ser uma propriedade de seleção. Então ó, tem aqui ó, selecionar. Cliquei aqui e o nome dessa nossa propriedade vai ser tipo. Então vou trocar aqui ó, o nome dela para tipo, e aí ó, percebe que ela não tem nenhuma opção aqui ó, vou clicar aqui ó, em editar propriedade ó, ela não tem nenhuma opção, vou adicionar algumas opções aqui. Então vou colocar aqui ó, áreas e vou colocar aqui ó, recursos. Opa! Vou colocar aqui ó, recursos. Então aqui eu vou ter dois tipos, ou ele é áreas ou ele é recursos, beleza? Então vou clicar fora e aí vou adicionar aqui ó, uma outra propriedade. Para isso vou vir aqui ó, nesse maisinho, vou clicar e aqui ó, vou pedir para adicionar uma caixa de seleção. E aí aquela mesma ideia, ó, vou clicar aqui ó, em caixa de seleção e aqui eu vou colocar o nome como arquivado. Por quê? Porque se tiver algum recurso ou alguma área que a gente não está mais usando, a gente vai poder arquivar. Beleza? Cliquei fora aqui, ó, então coloquei só a nossa caixa de seleção. E aqui, ó, a gente vai começar a conectar as coisas. Então vamos subir aqui, ó, nas nossas bases. E aí voltando aqui, né, na nossa parte de tarefas, eu vou adicionar aqui, ó, uma nova propriedade. E aí, ó, para isso vou clicar aqui, ó, presta atenção que agora a gente tem várias bases aqui, né? Então estamos falando da base de tarefas, vou clicar para adicionar uma propriedade e aí eu vou procurar aqui ó, na lista de propriedades a propriedade de relação. E aí quando eu crio uma propriedade de relação, eu estou conectando essa nossa base de tarefas em algum lugar. Ele vai perguntar para você aqui onde que você quer conectar. Ó. E aí eu quero conectar lá em projetos. E aí quando eu conecto lá em projetos, ele vai me dar essa opção aqui ó, de relação bidirecional. Eu vou marcar o que acontece quando a gente faz isso. A gente traz aqui ó, para dentro de tarefas a parte de projetos e leva lá para projetos a nossa parte de tarefas. Então é isso que acontece quando a gente adiciona a relação bidirecional. Vou adicionar aqui ó, e você vai conseguir visualizar. Ó. Então agora a gente tem aqui ó, projetos conectados. E aqui ó, em projetos a gente vai ter tarefas. Agora que a gente conectou a nossa base de tarefas com projetos, vamos pular aqui a nossa parte de notas. Vamos deixar ela por último, porque ela tem uma propriedade que depende aqui ó, da nossa base de áreas. Então vou vir aqui ó, para projetos, presta atenção aí ó, e vamos conectar aqui projetos com as demais coisas que a gente tem aqui dentro. Então a gente já conectou com tarefas, vou clicar aqui ó, em adicionar propriedade.
vou pedir uma propriedade de relação e aqui agora eu vou conectar essa nossa base de projetos com a nossa base de notas. E aí ele vai perguntar aqui para você se você quer adicionar uma relação bidirecional. Vou marcar que sim. E aí é aquela mesma lógica que a gente fez ali entre tarefas e projetos. A gente está trocando propriedades. Então aqui ó, vou trazer notas aqui para dentro de projetos. E lá em projetos eu quero, e lá em notas, né, na verdade, eu quero que apareça projetos. Beleza? Então só estou trocando propriedades, ó. Vou adicionar. E aí ó, ele trouxe notas aqui para projetos. E aí ele trouxe projetos aqui para notas. Então estamos conectando as coisas, você vai ver que vai ficar muito legal, vai te ajudar muito na prática. Vou adicionar aqui ó, uma nova propriedade aqui ó, em projetos, presta atenção aí ó. Cliquei aqui para adicionar uma nova propriedade e vai ser de relação também. E aí aqui ó, só tá faltando a gente conectar essa nossa base aqui com a parte de áreas e recursos. Então vou clicar aqui ó, em áreas e recursos, vou pedir aqui ó, relação bidirecional e aí vou seguir aquela mesma lógica lá. Aqui onde está áreas e recursos, eu vou colocar aqui ó, como áreas, porque me interessa mais a parte de áreas. E aqui ó, lá para áreas eu vou levar aqui projetos. Então vou colocar aqui ó, e vou conectar a nossa base de áreas com a base de projetos. Beleza? Adicionei a relação e aí você consegue ver aqui ó, que ele já trouxe aqui ó, a parte de áreas e aí ele vai trazer aqui ó, a parte de projetos para dentro da nossa tabela aqui de áreas. Descendo aqui na nossa tabela de áreas e recursos, a gente vai adicionar aqui algumas propriedades. Então vou adicionar aqui a nossa primeira propriedade, que vai ser uma propriedade de relação. Então se foi muito rápido, voltei aqui ó, vamos vir aqui ó, nesse maisinho. Vou clicar aqui ó, para adicionar uma propriedade e aqui ó, vou pedir uma propriedade de relação. Ele vai perguntar para mim, em relação com quem que você quer se conectar? E eu vou falar que é com ela mesma. Então ó, vou conectar a nossa base de áreas e recursos com ela mesma. Fica tranquilo, parece esquisito, mas você vai entender. O que é isso daqui, né? Aqui a gente vai colocar o nome dessa propriedade como área raiz. Então vou colocar aqui ó, área raiz e aqui ó, vou marcar a nossa propriedade de relação bidirecional e aqui ó, vou colocar aqui a nossa relação como recursos. Então a gente está criando aqui ó, uma conexão dessa tabela com ela mesma. Fica tranquilo que você vai entender como é que vai funcionar isso daqui. Vou adicionar a relação, vem junto comigo, confia que vai dar bom. Aqui quando ele abre essas opções, eu vou vir aqui ó, em limite e aqui eu vou marcar aqui ó, que é uma página só. Então coloquei aqui ó, o limite, estava aqui sem limite, coloquei aqui uma página, beleza? Vou voltar aqui ó, e agora a gente já tem aqui as nossas propriedades, tanto de área raiz, quanto a nossa propriedade de recursos. Tá faltando a gente conectar essa nossa base aqui com a nossa parte lá de notas, né? Então para isso vou vir aqui ó, em cima de recursos, vou clicar nesse adicionar propriedade que tem aqui do lado. E aí ó, vou clicar aqui ó, em relação, então vamos adicionar uma nova propriedade de relação. E aí ó, a gente está falando ali da nossa base de notas, né? Que é a que está faltando a gente conectar. Vou clicar aqui ó, na nossa base de notas e aí ó, vou marcar a relação bidirecional para levar a propriedade de áreas e recursos para lá e para trazer a propriedade de notas para cá. Então vou trocar o nome aqui, vou trocar para notas e aqui embaixo vou colocar o nome como áreas e recursos. Então vou colocar aqui ó, áreas barra recursos, beleza? E ó, vou adicionar aqui a nossa relação. Deixa eu deixar ela aqui bonitinha, vou clicar aqui ó, para adicionar a relação e aí ele adicionou aqui ó, tanto a nossa parte de notas aqui em áreas e recursos, quanto a nossa parte aqui ó, de áreas e recursos dentro da nossa base de notas. Aqui só tá faltando uma propriedade que é aqui na nossa base de notas, então vou adicionar essa nossa última propriedade para a gente começar a construir ali a nossa página de arquivados e também depois a gente conseguir construir ali o nosso painel. Então vou vir aqui ó, em adicionar propriedade, vale lembrar para prestar atenção aí ó, base de dados de notas. Vou adicionar aqui a nossa propriedade e aqui vou adicionar uma propriedade rollup. Para você pesquisar, ó, clica aqui ó, nessa lupinha e aqui ó, vou começar a digitar. Ó. Então eu escrevi roll, ele trouxe aqui a nossa propriedade. E para que serve essa propriedade rollup, Caco? Meu Deus do céu, o que é isso? Ela serve para você puxar propriedades de outra tabela. Eu vou te mostrar que vai ficar mais fácil. Então vou clicar aqui ó, e vou mudar o nome aqui para área raiz.
Então vem junto comigo aqui para você não se perder, ó. Troquei aqui o rollup por área raiz. Aqui, ó, vou pedir para editar a propriedade, vou marcar aqui, ó, vou clicar aqui, ó, em relação, e aí ele vai perguntar de qual tabela que você quer puxar a propriedade. Eu vou selecionar aqui, ó, áreas e recursos, e aí ele já libera as propriedades aqui. E a propriedade que eu quero trazer para cá é justamente a propriedade área raiz. E aqui eu já posso clicar fora porque ele vai puxar essa propriedade aqui à medida que a gente for preenchendo lá. Vou clicar fora. Tá pronta aqui a nossa parte de base de dados. Vamos voltar aqui, ó, na nossa página inicial. Para isso vou clicar aqui, ó, no nosso painel para, e aí a gente volta aqui, ó, para a nossa página inicial. Então a gente tem aqui as nossas bases de dados. E agora eu vou clicar aqui embaixo, vou colocar um comando barra, e aqui eu vou colocar aqui, ó, uma página também. Então vem junto comigo, estamos criando aqui a nossa segunda página dentro do nosso painel. Cliquei aqui, ó, para adicionar a página, ele adicionou. E aí eu vou vir aqui, ó, nesses 3 pontinhos do lado direito em cima e vou pedir aqui largura completa. O nome dessa nossa nova página aqui vai ser arquivo. Vem junto comigo para você não se perder. Coloquei o nome da página. Vou dar um enter e aqui vou usar um hashtag, um espaço para criar um título 1. E aqui eu vou colocar, ó, tarefas concluídas. Então esse vai ser o nosso primeiro título aqui. E aí vou pegar aqui, vou clicar nesse quadradinho que tem aqui do lado, vou pedir para duplicar. Vou clicar aqui, ó, novamente no quadradinho, vou pedir para duplicar. Vou clicar novamente no quadradinho de tarefas concluídas e vou pedir para duplicar. Vamos trocar o nome desses nossos títulos aqui, ó. Então esse segundo título aqui, ó, vai ser notas arquivadas. Então vou trocar aqui o nome para notas arquivadas. Nosso terceiro título aqui, ó, vai ser projetos arquivados. Então vou trocar aqui, ó, para projetos arquivados. E aqui embaixo vai ser áreas e recursos arquivados. Então vou colocar aqui, ó, áreas / recursos arquivados. Dando sequência aqui na nossa construção, vou clicar aqui, ó, em tarefas concluídas, vou dar um enter e aqui a gente vai colocar o nosso comando barra e aqui eu vou começar a escrever visualização. E aí quando eu escrever visualização, ele vai trazer aqui, ó, os preenchimentos, né? Vai começar a preencher aqui os tipos de visualização e eu vou pedir aqui, ó, uma visualização vinculada da base de dados. E aí ele vai abrir aqui, ó, perguntando para mim qual base de dados que você quer trazer para cá. E aí é interessante aquele padrão que a gente aplicou, né? Que a gente colocou ali BD underline. Por quê? Porque fica muito mais fácil de a gente achar aqui as coisas. Então aqui a gente está falando de tarefas, eu vou procurar aqui, ó, o BD underline tarefas e vou vincular aqui nessa visualização. Aí ele vai perguntar para mim, tá bom, é a visualização de tabela que já existe lá ou você quer uma nova visualização? Eu vou pegar aqui essa visualização de tabela, mas eu vou mexer nesse layout. Então vou clicar aqui, ó, em layout e vou pedir para colocar em lista. Além disso, vou marcar aqui, ó, para não mostrar o nome da base de dados. E aí, ó, vou voltar aqui, ó, e vou também aplicar um filtro. Vou clicar em filtrar, vou colocar o filtro por status da tarefa. Então, ó, adicionei um novo filtro status da tarefa e aqui eu vou colocar o filtro como concluído. Beleza? Então só vai aparecer as tarefas concluídas. Aí, ó, vou voltar aqui, ó, na flechinha e também vou colocar uma ordenação que vai ser por prazo e aqui eu vou colocar decrescente, para ele listar aqui sempre as coisas que a gente for terminando por último. Vamos fazer a mesma coisa aqui para nossa parte de notas. Então cliquei fora, vou clicar aqui, ó, do lado, no final ali de notas arquivadas, vou dar um enter, vou colocar a nossa barra e aqui, ó, vou pedir novamente uma visualização. Vou começar a digitar, né, visu, e aí ele vai trazer os tipos de visualização. Vou pedir uma visualização vinculada e aqui, ó, ele já trouxe aqui os nossos BDs, né, as nossas bases de dados. E agora a gente está falando de notas, vou clicar em BD underline notas, vou pedir a tabela e aqui, ó, em layout a mesma coisa que a gente fez ali em cima, ó, vou pedir lista, vou pedir para não mostrar o título da base de dados e agora vamos mexer aqui, ó, na parte de filtro. Voltei na flechinha, vou vir em filtrar e aqui, ó, vou marcar arquivado é marcado. Então aqui só vai aparecer notas arquivadas. Vamos na sequência clicar aqui, ó, em projetos arquivados. A gente vai seguir na mesma linha, dei o enter. Vou colocar a nossa barra para incluir ali a nossa visualização vinculada de base de dados. Então comecei a digitar visu, vou colocar aqui a nossa visualização vinculada.
E agora a gente está falando de projetos, então ó, vou conectar aqui ó, em BD underline projetos. E aí ó, vou fazer a mesma coisa, vou pedir tabela, vou vir em layout eu vou pedir para trocar para lista, vou pedir para ocultar aqui o título da base de dados para não ficar aquela coisa esquisita ali. Vou voltar aqui ó, na nossa flechinha e vou colocar o filtro aqui também arquivado marcado. Então aqui vai aparecer todos os projetos que a gente arquivar ali no nosso dia a dia, no nosso fluxo de trabalho. Vamos dar sequência aqui em áreas e recursos, vai ser um pouco diferente. Cliquei aqui ó, no final, vou dar um Enter e vou colocar ali a nossa visualização vinculada da base de dados. Então vem junto comigo para você não se perder. Cliquei ali para vincular, né? E agora ele abriu aqui as opções. Agora eu quero essa parte aqui ó, de BD, áreas e recursos. Então vou clicar aqui e aí vamos seguir ali mais ou menos a mesma linha. Quando mudar eu te aviso. Vou clicar aqui ó, em tabela, vou vir em layout. Em layout eu vou pedir lista e aqui ó, vou pedir para não mostrar também o título da base de dados para não ficar aquela coisa estranha ali. Vamos voltar aqui ó, na nossa flechinha e aí aqui ó, no filtro que vai mudar um pouco. Então aqui a gente vai colocar primeiro o nosso filtro por tipo. E aí aqui ó, em tipo a gente vai colocar áreas. E aqui ó, também vou clicar nesses três pontinhos e vou pedir para adicionar o filtro avançado. E aqui eu vou clicar nesse adicionar regra de filtro, adicionar regra de filtro novamente. Aqui a gente vai mudar a propriedade tipo para arquivado e aqui a gente vai colocar arquivado marcado. Então aqui a gente vai ficar com dois filtros, tipo áreas e arquivado marcado, beleza? Vou clicar fora e aqui ó, vou trocar o nome, então cliquei aqui em lista, vou renomear e aqui eu vou colocar áreas. Então vem junto comigo aqui para você não se perder. E agora a nossa vida está muito mais tranquila, muito mais fácil. Por quê? Vou clicar com o botão direito aqui ó, em cima de áreas e vou pedir para duplicar aqui essa nossa visualização. E aqui ó, vou trocar o nome para recursos. Então vem junto comigo aqui para você não se perder. E aqui a gente vai mexer na parte de filtro. Vou vir aqui ó, em filtrar e aqui nas regras eu vou trocar o tipo aqui agora para recursos. E aí a gente separa o que é área e o que é recurso, beleza? Lembrando que aqui a gente está falando da parte dos arquivados. Então a gente construiu ali primeiro as nossas bases de dados. Agora a gente construiu aqui o nosso arquivo, né? Onde a gente vai guardar as coisas que a gente não está mais usando. E agora a gente vai construir ali a parte propriamente que a gente vai usar para a gente visualizar tanto o dia a dia quanto para a gente acessar ali as áreas do armazenamento que a gente está criando aqui de áreas, projetos, recursos e também arquivo. Vou voltar aqui na nossa página inicial, então para isso ó, vou clicar aqui ó, em painel para. Então cliquei aqui no painel para, ele trouxe a gente para nossa página inicial. Agora que a gente já construiu ali a parte que vai sustentar aqui o nosso painel, o nosso sistema para aqui para organizar aqui o seu dia a dia, ou então o seu trabalho, os seus projetos, vamos construir aqui a parte que a gente vai usar mesmo no dia a dia mais específica. Cliquei aqui embaixo, então ó, na verdade vou clicar aqui ó, do lado do nosso título e vou dar um Enter ali, vou dar alguns Enters para empurrar essas nossas páginas aqui um pouco mais para baixo. E aí ó, vou clicar aqui e aqui ó, vou colocar aqui ó, o nosso hashtag, vou dar um espaço. Aqui no título vou colocar aqui como tarefas, então ó, vamos colocar aqui o nosso título. E aí ó, vamos facilitar a nossa vida, vou clicar aqui ó, nesse quadradinho que tem do lado de tarefas. Então se você perdeu aí ó, vim com o meu mouse em cima de tarefas, vou clicar nesse quadradinho, vou pedir para duplicar. E aqui ó, vou colocar como inbox de notas, inbox notas. Aí vou também duplicar esse nosso inbox notas, então cliquei aqui ó, no quadradinho do lado do inbox notas, vou pedir para duplicar. Agora eu vou trocar aqui ó, o nome para projetos. Então vem junto comigo para você não se perder. E aqui ó, também vou ter aqui ó, vou duplicar né, novamente aqui projetos. Então vim com o meu mouse em cima, vou vir nesse quadradinho, vou pedir para duplicar projetos e aqui ó, vou trocar para áreas e recursos. Beleza? Então ó, vamos criando aqui ó, títulos. Por quê? Porque depois a gente vai colocar aqui as nossas visualizações que a gente vai usar no dia a dia. Então vou clicar aqui ó, do lado de tarefas, vou dar um Enter, vou colocar 3 sinais de menos para criar uma linha. Coloquei o nosso comando barra, vou começar a digitar aqui ó, visualização. E quando eu começo a digitar ele vai trazer os tipos de visualização. E aqui eu vou pedir uma visualização em lista. Sempre que você pede uma visualização ele vai te perguntar, é uma nova base de dados
ou é algo que já tem aí no seu Notion. Eu vou conectar lá na nossa base de tarefas, por isso que a gente já deixou ela pronta. Para isso vem nessa última opção aqui, ó, que é vincular a base de dados existente. E aqui eu vou procurar, ó, BD underline tarefas, vou clicar e aqui, ó, vou pedir uma nova visualização em lista. Aí vou pedir para não mostrar o título da base de dados e aqui, ó, vou colocar o nome dessa visualização aqui como caixa de entrada. Então vem junto comigo aqui para você não se perder, para a gente seguir aqui a nossa construção. Ó, vou colocar como caixa de entrada, vou marcar aqui como concluído. Aqui em visibilidade da propriedade, vou clicar aqui, ó, vou pedir para mostrar aqui tanto o prazo quanto o status da tarefa. Vou voltar na nossa flechinha. Aqui também vamos aplicar o nosso filtro aqui, que vai ser por status da tarefa. E aqui, ó, em status da tarefa a gente vai marcar aqui como em andamento e não iniciada. Beleza? Então esses vão ser os filtros. Vamos também aqui, ó, nesses 3 pontinhos. Vou pedir para adicionar o filtro avançado. E aqui, ó, vou adicionar uma regra de filtro. Vou novamente clicar aqui, ó, em adicionar regra de filtro. E aqui a gente vai trocar aqui, ó, para projetos está vazio. Então vamos trocar aqui, ó, contém para está vazio. Vou clicar fora para a gente marcar o nosso filtro e aí tá pronto aqui a nossa regra. Então a gente vai ter, ó, status é em andamento e não iniciada e projetos ainda está vazio, beleza? Tudo que tiver em caixa de entrada vai se enquadrar dentro desse filtro. Para nossa segunda visualização, vamos aproveitar isso que a gente já construiu. Vou clicar aqui com o botão direito em cima de caixa de entrada. Vou pedir para duplicar a nossa caixa de entrada, mas aqui eu vou mudar o nome para próximos 7 dias. Então vou pôr aqui, ó, próximos 7 dias. Vou vir aqui, ó, na nossa parte de filtro e aqui vou clicar e vou trocar aqui, ó, projetos para prazo. Aqui nessa opção vou clicar e vou colocar está em ou antes de, e aqui, ó, data personalizada. Vou colocar aqui, ó, daqui uma semana. Beleza? Então é só isso que vai trocar aqui na nossa visualização, para ele pegar todas as tarefas aí que a gente tem agendada para os próximos 7 dias. Fica tranquila que depois a gente vai testar. Se ficou faltando a gente aplicar aqui a ordenação. Então vou clicar aqui, ó, nesse segundo ícone. E aí eu tô falando da esquerda para a direita, então a gente tem o nosso botão nova azul. O primeiro ícone é o filtrar, vou clicar no segundo que é ordenar. E aqui eu vou pôr uma ordenação por prazo crescente. Beleza? Só isso que a gente precisa fazer para ajustar aqui. Vou aproveitar essa mesma visualização dos 7 dias aqui, ó. Cliquei com o botão direito, vou pedir para duplicar. E aqui, ó, vamos trocar esse nosso filtro aqui, ó. Na verdade, a gente vai remover essa segunda regra aqui, ó, de prazo. Então, vou clicar nesses 3 pontinhos, vou pedir para remover. E aqui, ó, a gente vai pedir para colocar que o status da tarefa é só concluído. Beleza? Então, a gente tirou aqui não iniciado em andamento e deixou só concluído. Vou clicar fora, vou voltar aqui, vou colocar a mesma ordenação. Já tá, né? Porque a gente duplicou. Vou voltar e vou trocar o nome aqui, ó, para concluídas. Então, ó, trocamos aqui o nosso nome e tá pronta aqui a nossa parte de visualização de tarefas. Então, a gente vai ter caixa de entrada que vão estar aqui todas as tarefas aqui que não tem projetos. Então, vou pôr aqui um exemplo, cortar o cabelo. E aí, vou colocar aqui, ó, o prazo dela para a semana que vem. Então, ó, tem aqui as tarefas tanto que não fazem parte de nenhum projeto. Vou começar a fechar os filtros aqui, né, para não ficar esquisito. Já tá. Aí eu vou ter também tarefas que fazem parte de projetos. Posso ter aqui, ó, um brainstorming. E aí aqui, ó, vou colocar aqui que essa tarefa aqui, ó, ela faz parte de um projeto. A gente ainda não tem aqui, mas posso colocar aqui, ó, que é projeto novo cliente. Só para a gente exemplificar aqui, né, para você ver como é que fica. Então vou criar aqui um projeto e aí vou colocar o prazo aqui, ó, para, por exemplo, sei lá, dia 25, só para a gente testar. Então a gente vai ter aqui a parte tanto de caixa de entrada, que são atividades que não tem projeto. A gente vai ter aqui, ó, a parte de próximos 7 dias, que são as coisas que você já tem planejado, já tem data e também faz parte de algum projeto. E a gente também vai ter as atividades concluídas, que aí basta que a gente passe aqui o status para concluído, que ela vai aparecer aqui na nossa lista de concluídos. Dando sequência aqui na nossa construção, vou clicar aqui, ó, em box de notas aqui no final, vou dar um enter, vou seguir o mesmo padrão, criando ali a nossa linha. Para você fazer isso, coloca 3 sinais de menos seguido. E aqui, ó, vou colocar a nossa barra e vou colocar aqui também uma visualização em lista.
Então comecei a digitar, ele já trouxe aqui, vou clicar e aí ele vai perguntar, tá bom, é uma nova visualização ou você quer conectar em algo que já tem aí no seu Notion? Vem aqui ó, na opção vincular a base de dados existente, vou clicar e aqui ó, agora eu vou pedir aqui ó, BD_notas e aí ó, vou voltar, na verdade ó, vou pedir uma nova visualização em lista, né, já tô acelerado e aí ó, ele já volta automaticamente. Aqui ele vai perguntar qual que é o nome, vou manter assim como lista, não vou colocar nenhum nome. Na verdade acho que se não colocar o nome, talvez, não, ele vai ficar como lista mesmo. Vou só desmarcar aqui ó, para não mostrar o título da base de dados. E aí ó, vou marcar aqui como concluído. Aqui na parte de visibilidade da propriedade, vou clicar, vou pedir para mostrar aqui ó, o link, a URL. Vou voltar aqui ó, e vou pedir aqui também um filtro que vai ser ó, arquivado é desmarcado. Aí ó, vou clicar aqui ó, no arquivado é desmarcado, vou vir nesses 3 pontinhos e vou pedir para adicionar o filtro avançado. Vou vir aqui ó, nessa adicionar regra de filtro, vou clicar aqui ó, para adicionar uma nova regra e aqui eu vou trocar para projeto e aqui eu vou trocar o contém para está vazio. E aí também vou adicionar uma nova regra de filtro aqui ó, para isso clica aqui ó, em adicionar regra de filtro. Adicionar regra de filtro. Aqui agora eu vou trocar projetos aqui ó, para áreas e recursos e vou colocar aqui ó, também o contém, vou trocar para está vazio. Beleza? Então esse é o filtro aqui da parte de inbox de notas para a gente poder armazenar as notas e depois categorizar e colocar elas em cada área ali que ela pertence. Vou voltar aqui ó, no nosso filtro, vou ver se ficou certinho, ficou. Vou voltar aqui, vou clicar fora e aí vamos começar a organizar aqui ó. Então para isso vou vir aqui ó, em cima de inbox de nota, vou selecionar aqui ó, tanto o inbox, a linha e também a nossa tabela ali, a nossa base de dados e vou puxar aqui ó, até o lado aqui de tarefas ó. Tá vendo que ele marcou a linhazinha ali ó, vertical? Eu ia falar horizontal, mas vertical. Vou soltar aqui ó, e aí ele desgraçou tudo aqui, né? Deu uma confundida aqui no meio de campo. Basta que você selecione aqui ó, o que ficou errado e aí pega e encaixa aqui ó, embaixo de tarefas e aí ele vai construir aqui a nossa visualização, onde a gente vai ter aqui tanto a parte de caixa de entrada, quanto a parte dos próximos 7 dias, quanto a nossa parte de concluído. E aqui ó, em notas a gente vai poder criar as nossas anotações aqui e atrelar elas em alguma área, algum projeto. Beleza? Então quis mostrar aqui só para você, ó, aqui ficou o exemplo, vou aqui excluir essa nossa nota. Vamos construir aqui a nossa parte de projetos. Vou clicar aqui ó, do lado de projetos, vou dar um Enter, vou colocar 3 sinais de menos para colocar a nossa linha. E aqui a gente vai na mesma linha ali, ó, vou colocar aqui ó, o nosso comando barra. Vou começar a digitar a visualização, só que aqui eu vou querer uma visualização em quadro, porque para projeto é mais legal essa visualização. E aí ó, ele vai perguntar aqui ó, para você, tá bom, nova base de dados ou você vai usar aquela que você já criou lá no começo do vídeo? Eu vou usar aquela que a gente criou lá no começo do vídeo, cliquei ali em vincular a base de dados e aqui ó, vou conectar aqui ó, em BD Projetos agora. Então conectei em BD Projetos e aí ele vai perguntar aqui ó, vou pedir uma nova visualização em quadro. Vou vir aqui ó, em mostrar título da base de dados, vou pedir para ocultar aqui o título. Aí aqui ó, em visualização do cartão, vou trocar aqui ó, para capa, tamanho do cartão, vou pedir pequeno. E por enquanto aqui na parte de layout é isso. Vou voltar, vou clicar aqui ó, em visibilidade da propriedade e aqui eu vou pedir para mostrar a área aqui que o projeto faz parte. E aqui ó, vou voltar aqui também e vou vir no filtro aqui ó, e vou pedir para não mostrar aqui o que está arquivado. Então pedir ali ó, para filtrar por arquivado é desmarcado, beleza? Para ele mostrar aqui só os projetos que estão ativos. Vou voltar aqui ó, eu quero ver essa propriedade que a gente tem aqui, que é a propriedade status. Para isso ó, se foi muito rápido, vou voltar aqui ó, vou vir aqui ó, em editar propriedades, vou vir em status do projeto e aqui a gente tem alguns status. E ele não está colocando ali porque a gente ainda não definiu aqui ó, o nosso projeto com o status. Então eu cliquei naquele projeto que a gente tinha criado ali, meio que fictício, e vou colocar ele aqui ó, em andamento. Ó. E aí ele já coloca aqui ó, o nosso status aqui, e aí eu posso inclusive criar outros projetos aqui que estejam em andamento e depois atrelar tarefas a esses projetos. E bora agora construir aqui a nossa parte de áreas e recursos. Cliquei aqui do lado, vou dar um Enter aqui ó, e vou seguir na mesma linha daquilo que a gente tem feito aqui nas outras partes.
Coloquei 3 sinais de menos para ele criar uma linha. Coloquei nosso comando barra e aqui, ó, vou começar a digitar visualização. Só que agora eu vou pedir uma visualização aqui, ó, em galeria. E aí ele vai perguntar para nós, como sempre, se é uma nova visualização ou se é algo que já tem aí no seu Notion e que você quer conectar. Eu vou vincular a base de dados existentes e aqui, ó, eu vou usar a nossa base ali de áreas e recursos. Então cliquei, ó, ele ia pedir ali para eu colocar uma nova visualização em galeria, e aí precisa ficar ligado porque eu coloquei o mouse aqui, ó, em tabela, ele trocou. Então eu vou colocar a tabela, mas eu vou trocar aqui, ó, para galeria. Aí vou desmarcar aqui, ó, essa opção aqui, ó, para mostrar o título da base de dados aqui, ó, no nome da visualização. Eu vou colocar como áreas e aí, ó, vou vir aqui, ó, em visualização do cartão, vou pedir capa e aqui, ó, tamanho do cartão, vou pedir pequeno. Também vou desmarcar essa opção aqui, ó, para quebrar linhas em todas as propriedades. E aí, ó, vou marcar aqui, ó, como concluído. Agora vamos vir aqui, ó, na nossa parte de filtro e aqui, ó, vou marcar o filtro arquivado é desmarcado. E aqui, ó, também vou clicar aqui, ó, no nosso filtro de arquivado e vamos adicionar aquela nossa regrinha aqui, ó. Então vou pedir para adicionar o filtro avançado, vou pedir para adicionar uma nova regra de filtro e aqui, ó, vou trocar o arquivado por tipo e aqui, ó, tipo é áreas, beleza? E aí, ó, vou clicar fora, tá pronto aqui a nossa visualização de áreas, vou clicar fora e aí vamos usar o que a gente já criou aqui, ó. Vou clicar com o botão direito em cima de áreas. Vou pedir para duplicar e aqui, ó, vou trocar aqui para recursos, beleza? E aí vamos trocar ali o nosso filtro que tá ali para áreas, então cliquei aqui em filtro, cliquei aqui, ó, nas duas regras e vou trocar aqui, ó, para recursos ao invés de áreas. Agora que a gente finalizou aqui a parte de áreas e recursos, vou vir com o meu mouse aqui, ó, em cima e vou selecionar aqui, ó, tanto áreas e recursos, a linha e a nossa base, que nem a gente fez ali em cima. E aí eu vou puxar aqui, ó, do lado de projetos e aí quando ele marcar a linhazinha ali vertical você pode soltar. A gente já sabe que ele dá uma desorganizada aqui, né, na parte de baixo. Então vou pegar aqui essas coisas que ficaram erradas, ó, vou selecionar e aí vou puxar aqui, ó, para baixo de projetos. Beleza? Então aqui a gente vai ter tanto a parte aqui dos nossos projetos, né? E aí aqui, ó, se eu tiver um projeto que ele tá não iniciado, ele vai começar a trazer aqui as colunas e você tem muita facilidade de ajustar. Você vai ter as tarefas, você vai ter aqui tanto as suas notas aqui de inbox quanto as áreas e recursos para você usar no dia a dia. Esse é o nosso vídeo que acabou virando a parte 1. Por quê? Porque no meio aqui da gravação eu fui vendo que tem algumas coisas legais que dá para eu te mostrar, que dá para a gente evoluir. Então vai ter uma segunda parte desse vídeo aqui para a gente fazer ali tanto a parte da criação de modelos quanto a parte do uso prático para você ver isso daqui funcionando na prática. Então vai ser bem legal. Se você gostou da ideia, gostou da iniciativa, já vai construindo esse template aqui, vai criando aí do zero. Ele já vai ficar disponível ali dentro do nosso Apoia-se. Então vou deixar aqui o comentário fixado com o link para o nosso Apoia-se para você poder visitar e saber como é que funciona. A gente está ali disponibilizando os templates que a gente está criando aqui e também vai rolar alguns conteúdos exclusivos. Dá uma passada lá e se for o caso, apoia o nosso projeto, ajuda a gente aqui a se manter e também a crescer aqui o nosso projeto, nosso canal, para a gente conseguir trazer cada vez mais conteúdo de qualidade, cada vez mais estruturas que vai ajudar mais pessoas na prática, que vai chegar para cada vez mais pessoas. Então no nosso próximo vídeo, que eu acabei meio que tendo a ideia de gravar aqui ao longo da gravação desse vídeo, a gente vai fazer ali a parte de conexão entre projetos e tarefas. Vamos criar um modelo de projeto que vai ajudar muito na prática, no dia a dia aí também. E eu vou mostrar como é que é o funcionamento, o fluxo desse método, passo a passo, do zero, para você poder usar, para você poder colocar em prática. Então se você gostou da ideia, curte a iniciativa, é importante curtir esse vídeo para eu saber que você está gostando, que você está acompanhando, que esse vídeo realmente está te ajudando. Deixa um comentário aqui, dá um alô, não sabe o que comentar? Alô, Caco, alô, Dani, tô por aqui, tô acompanhando, tô gostando. Tiver alguma dúvida, alguma dificuldade, também usa os comentários. Quer contribuir aqui com comentário, deixar sua opinião, deixar aí algum feedback, alguma coisa que você viu, fica à vontade também. Já falei sobre o Apoia-se, agora a gente tem ali a nossa comunidade do Sou Estrategista. Dá uma passada lá a gente disponibiliza todos os templates que a gente cria aqui. Então você apoiando, ajudando o nosso canal a se manter,
você vai ter acesso a esse conteúdo. A gente ainda não tá com todos os templates disponíveis, mas os novos vídeos, como é o caso desse, a gente já vai publicar o template lá para você poder baixar e para você poder acompanhar aí a nossa parte 2. Se você por acaso caiu aqui de paraquedas, ainda não me conhecia, não conhecia o projeto Sou Estrategista, para agora, se inscreve, ativa o sininho para você não perder nada, para você não perder nenhum dos vídeos que vem por aí. Aqui a gente fala sobre gestão, organização, estratégia, planejamento, muito Notion, como é que você constrói um plano, o estilo de vida que você quer, seja para sua vida pessoal, para sua carreira, para os projetos que você quer atuar. Então se você gostou da ideia, já se inscreve, ativa o sininho, eu vou ter o maior prazer de receber você aqui, compartilhar o que eu estou estudando, aquilo que eu estou desenvolvendo, aquilo que eu estou criando com você. Eu sou o Caco, admiro demais você por estar buscando conhecimento, por estar buscando evolução, agradeço demais você pelo seu tempo e atenção. Te vejo muito em breve no nosso próximo vídeo. Tamo junto, valeu!